comentar com você, torcedor e torcedora do esporte, sobre o Lionel de Plácido, né? Que vai ser o novo reforço do esporte para a sequência da temporada na Série B do futebol brasileiro, meus amigos e minhas amigas. Como é que joga o de Plácido? Né? É um bom jogador? Em teoria, bom reforço para o Leão da Ilha? Enfim, quem é e como joga o Léo de Plácido? Este, na verdade, é o motivo deste vídeo, meus amigos e minhas amigas, torcedores e torcedoras do Leão. Vamos lá, né? Vejam, o de Plácido esteve há pouco tempo, inclusive, no Botafogo, né? Quando ele foi contratado pelo Botafogo naquela ocasião, eu fiz um vídeo falando que se tratava de um jogador que entrega muita utilidade, um jogador útil, né? Muito útil. Eu diria para você que no Botafogo ele conseguiu ser um jogador bastante regular, né? Não abaixo do tempo, ele conseguiu entregar regularidade. Detalhe importante é que o de Plácido viveu os piores momentos do Botafogo. Não foram necessariamente os melhores. Uma etapa, sim, desses bons momentos do Botafogo. Mas também chegou a viver momentos de muita dificuldade. O de Plácido nunca foi um jogador que fez, jogando que fez ali um papel muito feio, só que decepcionou. Ele nunca faz isso. É um jogador que entrega minimamente aquilo que se espera dele, tá? E daí pra cima. O de Plácido não é um jogador, por exemplo, que vai deixar aberto o corredor para como se fosse uma avenida para o atacante adversário. Não é esse tipo de jogador o Léo de Plácido, muito longe disso, tá? Ele é um jogador que fecha muito bem defensivamente o corredor, tá? É um jogador que sobe muito mais na boa, tá? Do que propriamente aquele lateral que sobe o tempo inteiro. Ele é um jogador que consegue também manter sempre acesa a preocupação com a recomposição, de tal sorte que quando ele está ali no setor ofensivo e a equipe perde a bola, o de Plácido ele volta imediatamente ali para o setor, pelo próprio corredor, né, para fechá-lo ali no momento em que o adversário chegar ali no seu campo de defesa, tá? Então, é um jogador que recompõe muito bem como lateral, é um jogador que quando está em linha, né, marcando o ataque dos adversários, é um bom defensor, tá? Joga muito bem, fecha muito bem esse corredor, é um jogador que pode também, eventualmente, embora tenha só 1,76 m, ser colocado também, eventualmente, como um zagueiro, tá? Sobretudo se a equipe precisar de um zagueiro rápido. O de Plácido é um jogador que tem certa velocidade aí para se for pensado como um zagueiro, e o de Plácido pode, eventualmente, até mesmo ser colocado como um volante, meus amigos, minhas amigas. Ou seja, ele oferece muitas possibilidades aí para o esporte, neste caso, né? E é muito importante ter um jogador como esse. Vamos lá. No Botafogo, ele foi um jogador que entregou regularidade. Em alguns momentos ele foi muito bem, em outros momentos ele não conseguiu se destacar. Quando ele não se destacou, ele não foi o problema da equipe, entende? Ele não conseguiu, ele não atrapalhou. Ele não foi o jogador horroroso. Não foi por causa dele que a equipe, por exemplo, se deu mal. Não, ele não é esse jogador, tá? Ele é um jogador que entregou utilidade. Em alguns momentos foi muito bem. Em outros momentos ele passou um pouco desapercebido, tá? Então este foi o contexto de Plácido de uma equipe que naquele momento era um pouco confusa. Acho até que este também é um pouco o contexto desse esporte atual, né? Mas é um jogador que nunca atrapalhou e em alguns momentos jogou muito bem. Né? Chegou muito bem ao campo de ataque, soube o momento certo de voltar, soube voltar compondo como se fosse um volante. Enfim, este é o Léo de Plácido, tá? Como é que eu acho que ele vai se adaptar ao esporte? Veja, o que ele entregou no Botafogo, né, foi no contexto de um time que estava se ajustando numa competição difícil como é a Série A. Numa Série B, acho que ele pode ser ainda mais importante, tá? Porque os desafios para o lateral na Série B são desafios evidentemente menores do que aqueles, né, que os defensores têm em relação aos ataques das equipes da Série A, ao menos de boa parte das equipes da Série A, né? Então, na verdade, eu acho que para uma equipe que hoje está disputando a volta para a Série A, o de Plácido pode ser, em teoria, um belíssimo reforço, tá? Um jogador que pode, sim, ter um nível muito interessante, acho que pode chegar para pegar a camisa, sair jogando e ser o titularaço ali daquela posição na equipe do esporte, tá? Então é daí para melhor, tá? Um jogador que não vai decepcionar, um jogador que não vai deixar espaços ali abertos, não vai deixar uma avenida para o adversário, um jogador que sabe marcar em linha, um jogador que sabe também quando está colocado ali um pouco mais atrás, ele vira um zagueiro, sabe dar o bote na hora certa, tem leitura para isso. É um jogador que pode eventualmente ser colocado como primeiro volante e vai entregar marcação, tá? Vai entregar também cobertura, né, para o lado do campo, né? E vai conseguir fazer tudo isso e ao mesmo tempo não vai, por exemplo, ficar recebendo cartão amarelo a toda hora, a todo momento, tá? Porque tem leitura da hora exata de chegar e dar o bote, tá? Então, por essas razões aí, eu diria que esse jogador que tá já com seus 30 anos aí, né?
já passou um pouco dos 30 anos, é um jogador que de fato para uma equipe da segunda divisão como o Sport, que pleiteia voltar para a Série A, que é, vamos combinar, o lugar do Sport, né? O lugar do Sport não é na Série B, né? Tá tudo bem que alguns dos seus dirigentes nunca entenderam isso, mas independente dos dirigentes do Sport, o fato é que o Sport é time para a Série A do futebol brasileiro, tá? Tem de voltar para a Série A, tá? É muito importante não somente para Pernambuco e para o próprio Sport, mas para o futebol brasileiro que o Leão da Ilha volte para a Série A, tá? Então, para uma equipe que pleiteia o seu retorno à Série A e que neste momento disputa a Série B, o Di Plácido pode, em teoria, ser um belíssimo reforço para essa equipe, tá, meus amigos? É isso. No mais, é um jogador muito bem comportado, taticamente é um jogador muito atento, um jogador muito responsável, sempre chega na hora certa no treino, nunca vai ter decepção em relação a isso. Dentro de campo tem um comportamento dos melhores também, né, muito lúcido, né, não vai ficar recebendo cartão vermelho, não vai ficar recebendo cartão amarelo em excesso, não vai ficar reclamando muito, ele vai jogar. Tá? Então é um jogador que se preocupa essencialmente em jogar, né? E tem esse entendimento, né, de que eu sou sobretudo um defensor e eu preciso sobretudo marcar. Agora, como eu disse, quando ele vai para o campo de ataque, né, ele vai na boa e quando vai geralmente consegue, não decepciona tanto assim. Quando ele se apresenta ao campo de ataque, não é o jogador com a mesma qualidade que aquele de Plácido que está ali no campo de defesa, mas ainda assim não decepciona necessariamente. Em alguns momentos consegue fazer até boas jogadas e pode eventualmente fazer um outro gol. De tal sorte que eu diria para vocês que, em teoria, o Sport fez uma belíssima contratação do Di Plácido, que chega à ilha, né, para ficar por empréstimo durante um ano, né, e com opção de compra. Esperemos que dê certo, muita sorte para o Di Plácido no seu novo clube, gigante do futebol brasileiro, e muita sorte a esse Leão da Ilha, gigante do futebol brasileiro, que precisa claramente voltar para o seu lugar de merecimento, que é a Série A do nosso futebol. Beleza, meus amigos? É isso. Muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.